Podem se sentar. Caríssimo Padre Anderson, pároco dessa igreja, Padre Alexandre, queridos diáconos, estamos lendo esses dias porções dos livros de Macabeus. Aquela que nós lemos hoje é uma das páginas mais impressionantes da Escritura. O capítulo 7º do segundo livro dos Macabeus, que descreve o martírio de 7 irmãos. Mas não apenas isso. Descreve a virtude de sua mãe. Diz-nos o texto: naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Vejam, a lei de Moisés proibia o consumo da carne de porco. Por quê? Há muitas razões que nós poderíamos aqui alegar. Do a mais simples. Nas religiões antigas era muito comum que os deuses tivessem uma espécie de dieta específica de alguns alimentos que eram proibidos. Também em Israel e Judá, esse mesmo tipo de restrição existia para com os judeus. Havia uma série de alimentos que eram considerados impuros, alguns alimentos que eram proibidos por Deus. Essas proibições eram plenamente vigentes no Antigo Testamento, não mais no Novo Testamento. Por quê? Porque eram restrições cerimoniais, ou seja, o culto a Deus pressupunha a restrição de determinados alimentos que deixavam, pela sua prescrição, o homem legalmente impuro, devendo depois oferecer um sacrifício expiatório, caso tivesse consumido aquilo que era proibido. Aqui, portanto, os 7 irmãos macabeus têm uma prova. Antíoco Epífanes queria fazê-los comer carne de porco, mas eles não quiseram comer, permaneceram fiéis, foram chicoteados, foram amedrontados, foram agredidos, e nada fez com que eles transgredissem esse mandamento de Deus. Versículo 20 diz: mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Vejam, uma mulher na antiguidade que não tivesse filhos era considerada uma mulher não abençoada por Deus. No caso desta, ela teve filhos, teve 7 filhos que Deus lhe deu. E, no entanto, ela teve de presenciar o martírio desses 7 filhos diante dos seus olhos, encorajando os seus 7 filhos a morrerem, diz o texto, por causa da esperança que depositou no Senhor. A esperança de que Deus os haveria de ressuscitar dos mortos. Esperança de que esta vida não é tudo. Esperança de que existem bens maiores.
Esperança, portanto, que tornava aqueles homens capazes de sofrer todos os martírios. Esse é o poder que tem a virtude da esperança. Quando o homem não tem a virtude da esperança, esta vida presente se torna para ele o seu último horizonte. Então, o que é a felicidade para esse homem? A felicidade é o que ele pode desfrutar como prazer, aquilo que ele pode ter e aquilo que ele pode ser em importância diante dos demais homens. Isso é a felicidade para o homem que não pensa na outra vida. Qual é o problema? É que muitos cristãos, desgraçadamente, se deixam seduzir pelas esperanças naturais. Por exemplo, uma pessoa que não consegue se abster do pecado, da carne, seja ele qual for, dos prazeres venéreos ou dos prazeres gastronômicos, de quaisquer natureza sejam os prazeres. É alguém que considera o prazer como ápice da realização. A nossa geração é assim. Quando vejo muitas pessoas falando sobre o quanto elas não conseguem viver sem o prazer carnal, o quanto para elas isso é importante, é por quê? É porque para o homem, no dizer de São Paulo, animal, o homem psíquico, não conhece nada que é sobrenatural. Então, para ele, o prazer venéreo, que é o prazer humano mais intenso, porque diz respeito à transmissão da vida, é como que o ápice da sua existência. A virtude da esperança não abriu seus horizontes para uma realidade verdadeiramente sobrenatural, que ultrapassa a duração dessa vida, que ultrapassa tudo aquilo que nós podemos sentir, cujos vislumbres nós já podemos ter agora através da vida de oração, mediante a graça de Jesus Cristo. Do mesmo jeito, os homens da nossa geração vivem para trabalhar, para terem dinheiro, para poderem comprar, porque eles se sentem felizes na medida em que eles compram. Como se esses bens não fossem todos eles perecíveis. Você compra um carro, 0 quilômetros, a hora que você o tira da concessionária, ele já perdeu 20% do valor. Simplesmente por você tirá-lo de dentro da concessionária. Porque ele é um carro comprado. Depois, passa um tempo, e você percebe que aquilo que no começo te enchia o coração, já não é mais nada. Você se enjoa daquilo, aquilo não te é mais útil, ou é útil, mas não é tudo aquilo que você imaginava no começo. Os bens terrenos são perecíveis, mais perecível e real ainda é a nossa vanglória. Eu, várias vezes na vida, tive que conversar com políticos. E uma das coisas mais interessantes é como uma pessoa perde completamente a importância quando ela perde o seu cargo. Até ontem era, por exemplo, um deputado. Hoje já não é mais nada. Todas as bajulações que ele recebia, toda a importância que lhe davam, vai tudo por água abaixo, porque assim é a vanglória humana. Sem a esperança na ressurreição, nós nos tornamos vulneráveis.
E essa vulnerabilidade, essa fraqueza, é amplamente usurpada pelo demônio. Porque ele consegue nos intimidar. Ele diz: eu vou tirar o teu prazer. A pessoa entra em desespero. Eu vou tirar os teus bens. A pessoa entra em desespero. Eu vou tirar toda a importância que você teve. Exatamente como aconteceu com Jó. Num só dia ele perdeu os seus filhos, as suas casas, os seus campos, a importância que ele tinha. Depois, ele perdeu a sua própria saúde física, tinha dores, era atravessado por todo tipo de sofrimento material. E o que aconteceu com ele? Ele perseverou no Senhor, porque ele dizia: sei que o meu Redentor vive, e na minha própria carne, com os meus próprios olhos, eu verei a Deus. Ele não blasfemou contra o Senhor, e por causa disso Satanás foi derrotado. Ou seja, a virtude da esperança é que nos torna fortes. A esperança na eternidade é o que nos torna vigorosos. Sem ela, nós nos tornamos pessoas tão manejáveis como quaisquer outras. Sem a virtude da esperança, qualquer um nos intimida, qualquer pecado nos arrasta. Por isso Nossa Senhora em Fátima nos insistiu para que rezássemos: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Nessa pequena oração está mencionado o inferno, o purgatório e o céu. Levai todas as almas para o céu. Levai de onde? Do purgatório. Por quê? Quando nós convivemos com essa realidade, o céu existe, é real, é lá que eu quero estar, tudo isso é uma grande miragem, nós vamos um dia acordar para a verdadeira realidade. Essa vida aqui nos parecerá lá um sonho, uma ilusão. Assim como você, por exemplo, quando se lembra lá dos seus anos de infância, aquilo parece um sonho, você não consegue se lembrar de quase nada, apenas alguns relances, apenas alguns reflexos. Do mesmo jeito, esta vida diante da eternidade é inconsistente, é impermanente, é fugaz, ela passa como vapor. Quando nós pensamos na eternidade, nós relativizamos a nossa vida nessa terra, e por causa disso, ninguém nos detém. Nós não temos medo de perder, nós não temos medo de não desfrutar, nós não temos medo de nenhuma humilhação, nós não temos medo do diabo, nós não temos medo da morte, porque há uma eternidade que nos espera. Podem fazer o que quiserem com o nosso corpo, ele ressuscitará em glória no final dos tempos. A ressurreição nos livra de todos os nossos medos. Continua o texto dizendo: cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher. Lindo isso, né? Sua alma de mulher revestida de coragem viril, varonil, de coragem masculina. Vejam a força que a esperança nos dá. Dizia-lhes: não sei como aparecestes em minhas entranhas, não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Que consciência tem essa senhora? Hoje em dia, as mulheres dizem meu corpo, minhas regras, né? Como desculpa para abortar, achando que o feto é apenas uma parte do seu corpo.
É um dente, é um cabelo, é uma unha, que pode ser supresso, pode ser eliminado, porque ela quer viver melhor, segundo seu egoísmo. Ela é o oposto. Não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ou seja, ele não criou só na origem, ele continua sendo o Criador até agora, de cada alma humana. Ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Por amor ao mandamento de Deus, vocês se desprezam a si mesmos. Quando Jesus diz no Evangelho, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele se coloca como a nossa nova lei, a nossa nova Torá, o novo mandamento de Deus, a nova regra a qual nós devemos servir. Por amor dele, nós temos que olhar para a nossa vida com total desprezo, para jamais renegá-lo. Eu prefiro renegar a minha vida. Vejam, é o que diz o livro do Apocalipse sobre os vencedores de Satanás. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois não amaram a sua vida até a morte, ou pois desprezaram a sua vida até a morte. Quer vencer o diabo? Despreze a sua própria vida. Quer tirar toda a força do demônio? Despreze a si mesmo. Sem desprezar a própria vida, sem negar a própria vida, o homem é fraco. Ele não descobriu ainda quem é Deus. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o tivesse insultando. Veja que coisa, né? O rei que está mandando matar, como ele tem orgulho, ele tem medo de uma mãe, de uma mulher que está vendo seus filhos morrerem. Ou seja, aquela mulher é mais rainha do que Antíoco. Ela tem mais autoridade do que ele. Por quê? Porque ela é movida pela esperança eterna. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, e não só com palavras, mas também com juramento, prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. O rei ofereceu essas 3 coisas, para as quais nós todos, hoje em dia, vivemos em função. Rico, dinheiro. Feliz, prazer. Torná-lo seu amigo, confiar-lhe altas funções, vanglória. São as 3 tentações que Cristo enfrentou no deserto. Pão, prazer. Joga-te daqui para baixo, vanglória. Te darei todos estes reinos, dinheiro. Essas 3 tentações aparecem na boca de Antíoco. É o amor ao prazer, o amor ao ter e o amor ao ser. Mas eles não prestavam atenção. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais.
filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio, e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. O exórdio, a introdução daquilo que a mãe vai lhe dizer, parece que é para desencorajar. Tem compaixão de mim. Olha, meu filho, eu te criei, eu te levei no meu ventre. Parece que ela está dizendo, olha, tem compaixão de mim, vai, poupa a sua vida, pelo menos você tem que ficar para mim, que é o que qualquer mulher faria hoje. O que ela diz na sequência? Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Que tremenda exortação dessa mãe! Que coragem! Que fortaleza! Não tenha medo desse tirano, não tenha medo desse carrasco, aceita a morte. Me lembro de uma história dos tempos modernos, em que haviam feito um cerco durante a Guerra Civil Espanhola, e um pequeno grupo de generais estava se defendendo dos revolucionários. Então, chega um livro, uma chamada telefônica dentro da casa em que estavam. E o general Alcázar de Toledo atendeu o telefone. O revolucionário disse: nós sequestramos o teu filho, nós estamos aqui com teu filho. Se vocês não se renderem, nós vamos matá-lo. Ele disse: pode passar o telefone para o meu filho, por favor? Passou o telefone para o filho chorando: pai, eles me sequestraram, pai, veja o que eles fizeram. O que o pai lhe disse? Reze um Pai Nosso e morra feito homem. Se por uma razão política uma pessoa pode ter essa fortaleza, que fortaleza não somos chamados nós a ter por uma razão divina? Para salvar a nossa alma, para recebermos a herança eterna com os santos. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não resiste às coisas mais frágeis que existem. Se chove, eu não vou hoje porque está chovendo. Está com dor de cabeça, eu não vou hoje porque é dor de cabeça. Trabalhou o dia inteiro, eu não vou porque trabalhei o dia inteiro, estou cansado, quero descansar. Não, mas tem que fazer isso, não, eu já queria assistir aquilo, queria assistir aquela série. Hoje eu não vou rezar, não, deixa para lá. Nós não temos fortaleza para as coisas mínimas. Assim diz nosso Senhor: quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Com esse tipo de cristianismo light, e de cristãos frouxos, como o da nossa geração, se surgir a necessidade do martírio, a maior parte vai em debandada. Entrega a sua alma ao tirano, porque não tem a força de vencê-lo. As pessoas hoje em dia ficam chateadas porque alguém olhou para elas com cara feia. Gente de igreja. É que falaram mal de mim. É que me criticaram.
Ai, mas que fulano não gosta de mim. É tanto mimimi, é tanta choradeira, por coisa de pouca importância. Escuta, se você não tem fortaleza para aguentar um risinho de deboche, você acha que você vai ter fortaleza para enfrentar o martírio? Se Deus te pedir isso? Se o seu amor próprio é tão elevado, que você não suporta que alguém, por exemplo, te dê um olhar feio, que você já está totalmente desmontado, desconstruído, profundamente magoado, mortalmente ofendido, como é que você vai aguentar o martírio? Só pode ter fortaleza aquele que pratica fortaleza no seu dia a dia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei, dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás das mãos de Deus. Essa história é tão maravilhosa que parece até do Novo Testamento. Quando chega a era dos mártires, das 10 grandes perseguições que o Império Romano fez contra a igreja, nós vemos páginas que espelham exatamente o que está escrito aqui, como a história de Santa Luzia, cuja festa celebramos hoje. Ela também, uma patrícia romana, nobre, que fez voto de virgindade depois de se converter, casa, revela ao marido o seu voto, depois a levam para a tortura, e ela entrega a sua vida a Deus, cortam a língua, ela já não pode mais cantar, ela não pode fazer nada, continua professando a sua fé na Trindade e é martirizada. Essa história aparece no Novo Testamento. Será que nós somos homens do Novo Testamento? Homens que sabem viver e morrer por Deus, para não desprezar nenhuma de suas leis, para entregar-se totalmente ao senhorio de Cristo. Queridos irmãos, a verdade é que nós somos muito fracos. Só nos resta pedir a Deus fortaleza. Nos humilharmos à sua presença e dizermos: Deus, eu tenho sido facilmente atingido, porque me deixo levar demais pelo meu amor próprio. Peçamos ao Senhor que Ele nos liberte dessa escravidão ao nosso próprio eu, e então, desprezando a nossa vida até a morte, nós venceremos o inferno pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso próprio testemunho.